Seguinte, gente. Coluna do Igor Gadelha no Metrópolis. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, já tem um plano. Caso Jair Bolsonaro seja condenado na trama golpista, a ideia é que o ex-presidente cumpra a pena em uma cela especial no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. O julgamento está marcado para o dia 2 de setembro e deve se estender até o dia 12, na primeira turma do STF. A sentença final do Bolsonaro deve sair no dia 9, algumas previsões apontam. A expectativa é que a decisão final defina não apenas a condenação ou a absolvição, mas também o regime inicial da pena. Nos bastidores chegou a ser cogitado que Bolsonaro poderia cumprir pena em uma unidade militar por ser oficial da reserva ou uma sala da Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Essa hipótese, no entanto, perdeu força. Fontes próximas a Moraes afirmam que o ministro já sinalizou a intenção de enviar Bolsonaro para Papuda, caso condenado. A cela especial dentro do presídio seria uma forma de garantir tanto a segurança do ex-presidente como o cumprimento das regras previstas no Código Penal. A ideia dos caras, gente, é o seguinte, aquele meme, vai pra Papuda, vai mesmo, porque a ideia que o entorno do Bolsonaro tá farejando é que eles vão criar uma ala para os presos golpistas. Tá claro isso. Tá claro isso, tá? Eles vão ter uma ala de presos golpistas na Papuda. Então, sim, pro pessoal que falou que eu era poliana no começo ali, quando eu falei, gente, o Bolsonaro vai ser condenado. Gente, o Bolsonaro vai ser preso. Eu disse isso e eu friso novamente. Ele será preso, gente. Não tem escapatória. Não tem escapatória. Será preso, vai cumprir pelo menos de 30 a 40 anos de condenação. Vai ficar o resto da vida. Ele é um homem idoso, além de tudo. Homem idoso. Não vai sair da cadeia, gente. E ele tá conformado com isso. E ele não fugiu. Deixa eu falar, sempre tem um cara no chat que aparece aí falando, não, ele vai fugir, ele vai fazer não sei o quê. Não, não vai fugir. Ele não fugiu porque ele calculou a conjuntura e não houve apoio internacional. O que teve foi cartinha do Trump ameaçando o governo Lula. O Eduardo não queria só o tarifaço, o Eduardo queria muito mais. Ele queria que o pai dele fosse tirado do Brasil. E os Estados Unidos não entregou isso. E não entregará. Esqueçam. Esqueçam. Reinaldo Azevedo tá fora dos programas dele na Band News, mas ele tá falando isso coluna atrás de coluna. Então, meus caros, não tem escapatória. É cadeia. Cadeia no fechado pela gravidade dos crimes que ele cometeu. Ninguém tá condenando o Bolsonaro a uma masmorra. Ninguém tá abusando de inibi-lo em suas prerrogativas. Ele teve todo o direito aos recursos. Ele teve todo o direito a arrastar esse processo como ele podia. E o Xandão está agindo com celeridade para justamente não ter impunidade. O Supremo Tribunal Federal está agindo com celeridade para não haver impunidade. Não é só o Alexandre de Moraes. As decisões são ressaltadas pelo Pleno, são ressaltadas pelos outros ministros. Existe embasamento. Existe embasamento nesse processo todo. Então não me venham com essa de que é um processo tão casuístico como foi a Operação Lava Jato, tão casuístico quanto qualquer outra operação anticorrupção. Não é isso. Não será isso. Não pode ser isso. Porque se Bolsonaro não for julgado, o nosso sistema democrático e o nosso sistema de justiça está em xeque. Vai surgir outro Bolsonaro e vai destruir o Brasil. E é isso que o Alexandre tem como consciência, é isso que o presidente Lula tem como consciência, é isso que as pessoas, inclusive pessoas de direita, têm como consciência desse processo todo. Então, meus caros, essa é a situação real. E aí nós temos uma janela de oportunidade. O bolsonarismo está bagunçado. A tocha eu acredito que vai ser passada para o Tarcísio de Freitas, mas está num fuzuê que ninguém sabe exatamente o que vai acontecer.
E a gente tem uma janela de oportunidade. Nós temos que eleger senadores, nós temos que eleger parlamentares. Nós temos que fortalecer o nosso campo político. E isso não se faz por uma união forçada da esquerda. Estava vendo alguns tweets agora à tarde, no tweets não, né? Mensagens lá no Blue Sky. E assim, a gente não pode ser estúpido, gente. Nós temos que ter responsabilidade agora. Ano que vem é reeleger o presidente Lula. Ano que vem é fortalecer os nossos grandes partidos. Nós temos que fortalecer o PT. Nós temos que evoluir o PSOL. E nós temos que eleger também parlamentares da Rede de Sustentabilidade, do PSB, de todos os nossos partidos. Nós temos que ter uma seleção toda pronta, um batalhão pronto, um batalhão nosso, para ganhar esse processo eleitoral. A gente não pode aceitar menos. Nós não podemos aceitar menos. É isso que está em jogo. É isso que está em jogo. Tem uma janela de oportunidade. E nós temos que ser mais como a extrema-direita. A extrema-direita aproveita suas janelas de oportunidade. A extrema-direita montou um gabinete do ódio em cima da direita institucional que derreteu. A direita institucional derreteu. Foi a extrema-direita e ocupou aquele lugar. Nós temos que fazer isso com o nosso campo. Nós temos que lutar para superar o inverno da extrema-direita, que, como eu tenho falado para vocês, a gente é repetitivo aqui no YouTube, mas é para fazer o raciocínio colar. O Haddad falou numa entrevista para Mônica Bergamo que nós vivemos um inverno da extrema-direita e que o pensamento da elite brasileira, sem filtros, é o pensamento do Bolsonaro. Nós temos que vencer esse inverno para criar uma primavera progressista. E a primavera progressista não é a eleição do Lula. A eleição do Lula é a barricada de defesa. A primavera progressista é quando a gente tiver maioria no Congresso ou a gente pelo menos chegar perto disso. Quando a gente desarmar todas as condições de golpe. Quando nós sepultarmos as ambições desse golpismo. Ou pelo menos tentar. Porque já fazem décadas da ditadura militar e esse imaginário continua vivo. Continua colando. Nós continuamos cultivando fascistas. Nós não desarmamos a bomba. O Brasil vive, e tem historiadores que falam isso e repetem isso, nós vivemos entre golpes. Nós vivemos entre ameaças. Nós vivemos um processo político muito complicado, gente. Um processo em que a gente precisa desenvolver, por exemplo, os nossos órgãos de comunicação. Nós precisamos falar melhor com a nossa militância. Nós precisamos falar melhor com os nossos companheiros. Nós precisamos aprender a respeitar diferenças. Veja, eu não tenho ilusão que vai todo mundo aderir ao lulismo ou ao petismo. Isso não existe. Críticas internas ao governo sempre vão existir. Críticas internas aos partidos sempre vão existir. Rachas sempre vão existir. A questão é a gente ter inteligência que o nosso campo é a pedra da civilização. A questão de você ser de esquerda não é uma questão de preferência. Você é de esquerda para melhorar o mundo. Isso é fundamental, gente. Isso é relevantíssimo. Senão a gente vai cair pro buraco, a gente vai cair pro niilismo puro. Nós não podemos ser ingênuos a esse ponto. Aqui não pode ter ninguém ingênuo, gente. Aqui estão as pessoas que financiam um veículo, financiam com o seu superchat, com o seu membro e com a sua presença também. Vocês monetizam aqui o nosso conteúdo. Para a gente criar esse ecossistema de comunicação e barrar o fascismo. E estudar o fascismo. E desmontar o fascismo. E isso tudo é um trabalho de formiguinha, gente. Em que muitas vezes a gente vai ter revés, muitas vezes a gente vai ter avanço, muitas vezes a gente vai se frustrar, muitas vezes a gente vai cansar, porque esse tipo de atividade cansa. Todo dia eu tenho que estar aqui gravando vídeo e conversando com vocês, às vezes explicando as mesmas coisas, mas a gente explica as mesmas coisas porque a gente sabe
A gente sabe que tem muita gente que chega aqui que é a primeira vez que eles estão vendo esse vídeo. Tem muitas vezes que o pessoal chega aqui e são pessoas que não têm opinião política, ou acham que não tem espaço para embasar suas opiniões políticas. E aqui a gente faz formação, aqui a gente tem curso de jornalismo, aqui a gente tem curso de roteiro, tudo isso disponível através dos superchats e dos Pix, gente. Temos canecas temáticas. E essas coisinhas que parecem besteirinhas são ferramentas de educação política. O intuito que a gente faz aqui ao falar de Bolsonaro e de Lula é promover a educação política de vocês. Que vocês saiam aqui, não sou professor, mas a gente traz através das notícias e das reflexões, com a ajuda de especialistas que passam aqui dando entrevistas pra gente, a gente faz esse trabalho de conscientização de vocês. Então é muito relevante isso, tá, gente? Tô até mandando esse editorial já pro Gabs aqui. Falar de Lula e Bolsonaro é fazer educação política. Educação política. Eu estou aqui basicamente ao vivo com vocês, editando um corte, quando a gente está aqui com o nosso editor. Fala, Célia Silva! Vejo você no DCM às vezes, hein, querida? Boa noite, comunidade democrática. Obrigado, minha querida. Se vocês puderem mandar superchat, gente, lembrando, nossa meta é de R$200. Estamos zerados até o momento e falta apenas um membro. Aqui são só 2 membrinhos. Mas voltando, gente, é isso que a gente tem que ter consciência. A gente tem que pensar no longo prazo. A gente tem que pensar que o nosso trabalho vai permanecer. Eu tô há muito tempo aqui no YouTube. Ativamente, do jeito que eu tô hoje, eu tô desde 2018. Daqui a pouco pode ser que eu complete 10 anos aqui da atividade no YouTube. E eu já vi de tudo na plataforma. Vi muitas coisas erradas, vi a época que a gente tinha o Olavo de Carvalho mentindo, vi a época da ascensão do Nando Moura, vi a ascensão de muita gente de extrema-direita, e as coisas mudaram. Vieram a CPI da Covid, vieram criadores de conteúdo novos, canais de esquerda cresceram pra caramba, estamos agora com uma nova leva de canais. Tem agora, por exemplo, o Ricardo Mello, que surgiu agora com a eleição do Lula. A gente surgiu com a eleição do Lula. Folha Democrata surge com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. E a gente foi desenvolvendo todos esses mecanismos, esses canais, na força, gente. Na tentativa de realmente ir atrás das coisas que nos edificam. É isso aí, Célia. Obrigado, querida. Obrigado pela contribuição que você está nos dando, meus queridos e queridas. Vamos lá. Todo mundo ajudando a gente aqui a fazer bem esse trabalho, meus queridos e minhas queridas. Fechamos aí os nossos membros. Faltam apenas, gente, 200 pilas de superchats. Lembrando, 160. Temos aí uma canequinha super bacana do Lula ironizando o Trump, e quem mandar R$100 ganha curso de roteiro com o Vinícius, que trabalhou na HBO Max, na Amazon Prime e em vários sistemas aí de streaming. Então vocês podem ganhar um curso de roteiro. A galera que vira membro do canal ganha curso de jornalismo. Então sempre temos coisas bacanas aí para dar de presente para vocês que nos acompanham, para vocês que valorizam cada vez mais o nosso trabalho. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com
com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.